Oi, pessoal, tudo tranquilo? Vamos então para mais um vídeo com foco na banca Sebrasp e fizemos um recorte de sintaxe e vamos falar especificamente sobre o tópico sujeito. E aqui já está a nossa primeira questão, já dá uma olhada, tenta responder, só que antes disso, gente, vamos lembrar aqui o que que é sujeito, quais são os tipos de sujeito. Vamos lá. O que que é o sujeito? É o termo da oração com que o verbo concorda. É o termo da oração com que o verbo concorda. Então, se é assim, para você encontrar o sujeito, basta você perguntar ao verbo quem é que. Então, essa, pessoal, é a perguntinha mágica. Você vai sempre perguntar assim que funciona 100%. Pergunte isso aqui. Quem é que? Quem é que? E aqui você vai encontrar o sujeito. Vamos ver aqui, por exemplo, olha só, vou pegar aqui uns. A secretária atendeu todas as chamadas. Cadê o verbo? Atendeu. Você vai perguntar quem é que atendeu todas as chamadas? A secretária, sujeito. Eles pediram ajuda a alguém? Quem é que pediu ajuda a alguém? Eles, sujeito. E assim vai. Então, é o termo com que o verbo concorda, ou seja, por que que este verbo está no singular? Ele está no singular porque o núcleo do o sujeito está no singular. Por que que este verbo está no plural? Porque o sujeito está no plural. Portanto, o sujeito é o termo com que o verbo geralmente concorda. Então, quais são os tipos de sujeito? Aqui só uma recordação. Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. Vamos falar sobre cada um deles separadamente. Só que antes disso, nós vamos aqui voltar para a questão. E ele diz: na oração fazia calor, a forma verbal fazia está flexionada na terceira pessoa do singular. Fazia, por quê? Concorda com o termo calor? Fazia calor? Gente, fazia calor indica o quê? Indica um fenômeno da natureza, certo? Expressa tempo, tempo atmosférico, tá? Temperatura. Então, pessoal, esse caso aí, ele vai se enquadrar bem aqui. Desculpa, aqui, sujeito inexistente. E o que que é um sujeito inexistente ou oração sem sujeito? Olha só, os verbos que indicam fenômenos da natureza, anoiteceu, chovia, fazia frio, é o caso aqui, tá bom? Vamos aproveitar para ver também logo outros casos de oração sem sujeito. O que que é oração sem sujeito? Pessoal, oração sem sujeito ela ocorre quando nenhum ser pratica aquela ação. Ninguém faz aquilo, nenhum ser. Então, olha só, há inúmeras reclamações. O verbo haver no sentido de existir, também oração sem sujeito. Havia muitas pessoas, havia muitos problemas. Observe, gente, que ele não se flexiona no plural. Eu não vou dizer haviam muitos problemas, não vou dizer havia muitos problemas, haviam muitos problemas, tá? Não vou falar isso. Por que que eu não vou falar isso? Porque o verbo haver, ele não vai concordar com ninguém. Então, ele não tem sujeito para concordar com ele. O verbo fazer indicando o tempo decorrido e o tempo atmosférico também, que é fenômeno da natureza. Mas aqui eu digo, faz 5 anos e não fazem 5 anos. Por quê? Fazem 5 anos? Não existe, porque ele não concorda com ninguém. Então, ninguém, nenhum ser pratica essa ação, faz 5 anos. Então, aqui também, ó, singular, singular, já faz 1 hora, já faz 10 horas. Tudo isso é oração sem sujeito. Então, pessoal, por que que aqui ele diz que está flexionada na terceira pessoa? Porque concorda com o termo calor. Pessoal, fazia calor. É tempo? Sim. Indica, né, temperatura? Sim. Fenômeno da natureza? Sim. Então, está errado. Ele não concorda com ninguém, porque ele não tem nenhum sujeito. Ele é oração sem sujeito. Galera, o nome dessa turma aqui, vamos tá aqui, o nome dessa turminha de sujeito inexistente, todos esses verbos que você está vendo aqui, eles são chamados de verbos impessoais. Impessoais. Gente, a única exceção de verbo impessoal que vai se flexionar no plural, mas não porque ele tenha sujeito, é o verbo ser. É o verbo ser indicando horas. Por exemplo, 1 hora é 1 hora, porque uma é singular. 2 horas são 2 horas, são 3 horas, são 10 horas, porque é plural. Tá bom? Tranquilo. Gente,
Então, é isso aí. Vamos então aqui para a nossa questão de número 2. Já vimos a um, por que que está errado, essa afirmação, por que que está errada, porque ele não concorda com ninguém, porque aqui fazia calor é tempo, você já sabe disso, vamos para frente. Ele diz, vamos logo para a pergunta em relação ao texto, e aos aspectos gramaticais, ele diz, não precisa nem ler isso aqui, né, gente? Devia nem ter transcrito isso para cá. Classifica-se como indeterminado o sujeito da primeira oração, do segundo período do quarto parágrafo. Isso aqui, ó, não é possível perdê-la. Não é possível perdê-la. Gente, aqui eu tenho um verbo ser, aqui eu tenho outro verbo. Então aqui eu tenho um período composto, porque tem dois verbos, dois ou mais verbos compostos. Tem só um verbo período simples. Ele está dizendo que o sujeito é indeterminado. O que que é sujeito indeterminado? Vamos recapitular. O que que é sujeito indeterminado? Indeterminado, um ser praticou a ação, mas a gente não sabe quem é. Por exemplo, opa, riscaram a parede, quebraram a janela. Quem foi que fez isso? Vive-se bem aqui na minha cidade. Vive-se bem. Quem é que vive bem? Está identificando? Não. Mas alguém vive bem? Sim, mas não dá para identificar. Observe que é diferente do sujeito inexistente. No caso do sujeito inexistente, nenhum ser pratica aquela ação, tá? Mas, porém, contudo, todavia, no caso do sujeito indeterminado, alguém faz, um ser pratica aquela ação. E estão jogando papel em mim. Quem é? Não sei. Mas alguém está fazendo isso. Beleza? Beleza. Já no caso, então, do. Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó, gritaram o meu nome. Quem gritou? Não sei. Alguém fez isso? Sim. Bateram no meu carro. Quem foi? Não sei, mas alguém fez isso? Sim. Não dá para saber, não dá para determinar. Vive-se com segurança nesta cidade. Observe quais são os casos, pessoal. O verbo está na terceira pessoa do plural. Ó. Eles gritaram, aqui não tem eles. Se tivesse eles gritaram, o sujeito seria quem é que gritou eles. Aqui não está nenhuma, não há nenhuma referência anterior, nenhuma referência. Eu chego aqui do nada eu digo assim, epa, acho que estão jogando alguma coisa em mim aqui. Eu digo, ô cara, estou chateado, o que foi? Riscaram meu carro. Fiz alguma referência anterior a alguém? Não. Indeterminado. Verbo transitivo indireto, ou seja, aquele verbo que pede complemento e precisa de preposição, como é o caso do precisa-se aqui, olha só. Observe que ele fica sempre na terceira do singular, quando tem o verbo mais o se mais a preposição. Ou então, gente, quando o verbo é intransitivo, ou seja, ele não pede complemento. Vive-se, vive-se, alguém vive. Pronto. Esse com segurança não é o complemento do verbo, não. Com segurança é o modo como se vive. Nesta cidade também não é complemento. Nesta cidade é o lugar onde se vive. Ok? Então, lugar, modo, tudo isso é advérbio, adjunto adverbial, não é complemento de verbo. Logo, esse verbo é intransitivo, vive-se. Beleza, o precisa é transitivo, indireto, tem preposição. Nesse caso, precisa-se de funcionários. Aqui não está dizendo quem é que precisa, mas alguém precisa. Vive-se com segurança. Não está dizendo quem é que vive com segurança, mas alguém vive. Bom, então, gente, é isso daí. Olha só, eu já falei no sujeito inexistente, a nossa questão aqui é de sujeito indeterminado. O que que é isso? Já vimos. Então, será que não dá para identificar quem é que esse perdê-la, perdê-la, não é possível? O que que não é possível? Perdê-la. Pessoal, perdê-la não é possível. Observe que aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma oração principal, que é ó, uma oração principal, tá bom? E eu tenho aqui uma oração subordinada substantiva. Como é que eu sei que ela é substantiva? Porque toda vez que eu puder trocar a oração por esse pronome aqui, pronome demonstrativo, isso, então é porque ela é substantiva. Quando eu digo para você isso não é possível, não é possível isso, tá bom? Então, gente, aqui é o sujeito da oração. Essa oração aqui, olha, é um sujeito oracional. Você sabia que uma oração inteira pode ser um sujeito? É, quando eu digo assim,
É estar sempre em dia com as contas, é algo saudável financeiramente. Então, o que é saudável financeiramente? O sujeito está sempre bem com as contas, está sempre em dia com as contas, melhor dizendo. Sujeito oracional é um sujeito. Aqui é o sujeito, ou seja, perdê-la não é possível. O que é que não é possível? Perdê-la. Portanto, aqui eu tenho sim sujeito, eu consigo identificar. Não é indeterminado, ele é determinado e ele é simples. Então está errado, tá bom? Beleza, vamos para frente. No cotidiano de todo brasileiro, podemos visualizar as marcas. Ele tem a função de sujeito, gente. Sujeito é o termo a quem o verbo se refere, com quem ele concorda. Ó, podemos visualizar. Quem é que pode visualizar? Podemos visualizar. Quem é que pode visualizar? Nós. Como é que eu sei? Por causa da desinência do verbo. Podemos não é eu podemos, não é ele podemos, não é Maria podemos, é nós podemos. Pessoal, quando eu consigo descobrir qual é o verbo pela desinência do verbo, como é o nome disso daí? O nome disso daí é sujeito. Calma, calma. Aqui. Sujeito implícito, desinicial ou oculto. Ela é feita, a identificação do sujeito, ele é feita através disso daqui, ó. Ó, desinência verbal, ou então porque já foi mencionado anteriormente. Corri o mais que pude. Quem correu? Eu. Como é que eu sei que é eu? Porque aqui não dá para dizer nós corri, eles corri, então tem que ser eu corri. Estamos estudando alemão? Nós estamos. Beleza. Então, gente, aqui vamos voltar para a nossa questão. Cadê ela? Está aqui mesmo. Podemos, o sujeito é nós. Sujeito desinencial, nós. Beleza. Está implícito. Oculto. O segmento, as marcas, desempenha a função de sujeito. O sujeito é nós. Então ele vai ser o quê? Olha, nós podemos visualizar. Ei, nós podemos visualizar. Visualizar o quê? Visualizar as marcas. Então, esse as marcas, ele completa o sentido do verbo visualizar. Logo, ele é o quê? Ele é um objeto e não um sujeito. Ele é um objeto. Objeto é o termo que completa verbo. Os complementos verbais são chamados de objetos, tá bom? Então, ele é um objeto. Eu comprei um lápis, é um objeto. Eu vi um amigo meu. Um amigo meu é um objeto. Aqui completa o verbo ver. Eu vi quem? Um amigo meu. Bom, então aqui, gente, está errado, porque ele diz que a função é de sujeito. Negativo. A função é de objeto. Visualizou algo, visualizou as marcas. Tranquilo, beleza. Vamos para 4. Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade. Já dá uma pausa no vídeo, responde. Também se você está curtindo, está aprendendo, diz aí se você já sabia disso, se você acertou todas as questões, tá? Olha só, e quer saber de outra coisa que eu vou falar para você? Coloca aí nos comentários e compartilha nosso vídeo. Assiste o vídeo até o final, que fica show de bola para mim. Eu vou me sentir super estimulado para colocar vídeo aqui todo dia, gente. Então, dá essa ajuda para nós aí, que eu ajudo vocês daqui, tá bom? Então é isso aí. Vamos continuar com nossa. Já deixa o like, já se inscreve se não é inscrito, quem vai chegando agora, não conheceu o nosso canal, e manda brasa. E bora para frente. Olha só, o segmento estar com aquela turma desempenha a função sintática desse sujeito, o que é que você acha? Olha só, gente, aqui eu vou destacar, aqui seria esse aqui, ó. Estar com aquela turma me fez refletir. Aí o verbo é quem? Aqui é a locução verbal, me fez refletir. Quem é que me fez refletir? Isso me fez refletir. Olha, isso me fez refletir. Portanto, aqui eu tenho o quê? Sujeito. O que é que me fez refletir? É estar com aquela turma. Então, ele tem a função sintática de sujeito? Correto. Tem a função sintática de sujeito. Beleza. Tranquilo, gente? Aqui é maciota.
Vamos lá. Olha só, gente, só questões, só rola 2025, galera. Nosso canal é o mais atualizado, eu acredito que seja, ó. Tudo é 2025, tá vendo aí, ó? É só conteúdo de qualidade para vocês, ok? Aqui só rola conteúdo de qualidade, é só 25. Aí pode olhar tudo aqui, é só questão 2025. Ele diz: um cientista empenhado em pesquisa, babá, ele diz, com efeito, conta sempre com a existência de uma estrutura. Pessoal, aqui nesse caso você vai ter que ler esse trecho todo até aqui, ó. Você vai ter que ler até aqui, tá bom? Você vai ter que ler isso aí, meu amigo. No primeiro parágrafo, que aí eu já deixei o primeiro parágrafo aí, o sujeito de forma verbal conta, da forma verbal conta, retoma um cientista empenhado, ou seja, o sujeito é um cientista empenhado em pesquisa. Aí você tem que ler e perguntar quem é que conta sempre com a existência de uma. Gente, o segredo é perguntar assim, ó, quem é que ao verbo? Quem é que ao verbo? Quem é que conta sempre com a existência de uma estrutura de doutrinas científicas? Ó, vamos ler. Um cientista empenhado em pesquisa no campo da física, por exemplo, pode atacar diretamente o problema que enfrenta. Quem que pode atacar? Um cientista empenhado em pesquisa. Pode penetrar de imediato no cerne da questão. Quem é que pode penetrar de imediato? Um cientista empenhado em pesquisa. Com efeito, conta sempre com a existência de uma estrutura de doutrinas científicas. Quem é que conta sempre com a estrutura de existência? O cientista. Então está correto, ele retoma sim, ele se refere ao cientista. Beleza. Observe que aqui a sintaxe está sendo utilizada, né, gente, também como forma de coesão textual aqui, para retomar termo já mencionado, né? Em vez dele ficar. Aqui é uma coesão, inclusive, por omissão, por elipse, desculpa. Omissão também, né? Que ele não mencionou. Em vez de ele ficar dizendo um cientista empenhado em pesquisa pode atacar, depois um cientista empenhado em pesquisa pode penetrar. Com efeito, o cientista conta com sempre com. Gente, como é o nome desse tipo de sujeito? Você lembra? O sujeito ele é chamado, gente, de elíptico. Aqui ele ficou. Também algumas gramáticas trazem como sujeito oculto, tá? Oculto. Por quê? Porque já foi referido anteriormente, já foi referenciado anteriormente. Então, aqui nós temos o sujeito elíptico. É o nome mais tecnicamente adequado, é sujeito elíptico. Não gosto muito de usar sujeito oculto. Porque oculto a gente não sabe onde está, e aqui nós sabemos identificar quem é, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Então é isso aí. Já deixa o like, senta o dedo no like e se inscreve também se pudesse. Participa aí do nosso clube de membros, tá? Do nosso canal para você ter acesso. Só você vai ter acesso a determinados vídeos, determinado material, tá bom? Então é isso aí. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.